Bom, prezados alunos, nós vamos agora conversar sobre a primeira unidade, que tem a ver com a metodologia do estudo. Antes da gente iniciar essa disciplina, que é a disciplina de pesquisa, de metodologia da pesquisa em administração, a gente precisa entender o que é necessário fazer, que técnicas que a gente pode adotar para que o nosso estudo seja um estudo mais saudável, mais interessante, mais estimulante. Então existem técnicas para isso, existem maneiras para que eu deva me organizar para os estudos, né, de forma geral. Inicialmente a gente vai ter que entender o que é a universidade, qual a função da universidade, para que ela existe de fato, a universidade pública. E depois a gente vai entender como que a gente deve, o que são técnicas, o que é a própria leitura e o que são técnicas de leitura, a gente verificar que existem maneiras de adequar, da gente se adequar na realidade à disciplina, se programar, se organizar de forma que seja agradável, aprazível e que na realidade seja eficiente do ponto de vista da aprendizagem, né? Então assim, nessa primeira unidade, é interessante que depois ao final dela você consiga entender para que serve, qual é a função, para que a universidade, na realidade, ela existe. A universidade pública, por que ela foi criada, né? Qual é o motivo por ela existir, de fato. O que nós precisamos fazer, né? Depois nós precisamos ver, no que concerne a questão da leitura, o hábito da leitura. Como vocês são alunos de ensino à distância, é necessário, então, que eu tenha um hábito muito grande de cultura, de leitura, que eu tenha uma disciplina também nesse processo. Então eu preciso entender que ler tem toda a técnica, né? De que forma que eu vou procurar me esquematizar, de que forma que eu vou procurar aplicar as técnicas para que o meu aprendizado seja de fato valioso, que vale a pena realmente. Então a universidade, a gente entende que ela existe, ela é um lugar de ensino, mas ela não é somente o ensino, ela também trabalha a pesquisa e a extensão. A pesquisa é para dar continuidade a novos conhecimentos, a busca de novos conhecimentos, a aplicação da ciência, a evolução da ciência em si. E a extensão é para a gente levar o nome da universidade, sair da parte da estrutura interna da universidade e ir para a sociedade, devolver à sociedade, de alguma forma, mostrar a ela aquilo que nós estamos fazendo, porque é ela que nos sustenta, né, de certa forma. Então a universidade ela tem uma função que é formar profissionais, é o que os senhores estão sendo formados também, vocês começaram um processo de formação agora. Essa formação ela é científica, política e humana. E cada um de nós que está na universidade, somos sujeitos desse processo. Então a gente precisa entender o que é, por que eu vou estudar, para que serve, como é que eu posso aprender. Como que eu adquiro conhecimento, de que maneira que eu estruturo esse conhecimento, né? Como que eu posso dar continuidade nos meus estudos, como é que eu vou me organizar para as demais disciplinas, certo? Essa disciplina, essa primeira parte, ela funciona como uma orientação metodológica que vai servir para te nortear o estudo em todas as demais disciplinas. Então eu preciso saber o que é aprendizagem, eu tenho que entender o que é aprender, eu tenho que aprender o que é uma leitura sistemática, eu preciso saber também como compreender a questão da mensagem. Nós vamos falar aí das falhas de comunicação, dos canais de comunicação, da mensagem em si, do receptor e assim por diante. Mas também eu preciso falar de uma parte comportamental, né? Como é que eu devo me manter motivado para estudar? De que maneira? Eu vou ter que buscar, então, entender o que é motivação e como que eu vou me manter motivado. E o que eu preciso ter um processo de disciplina, porque mesmo sendo à distância, existe um cronograma que precisa ser cumprido. Então a única coisa, a grande facilidade do ensino à distância é que ele vai te permitir você montar o seu próprio horário, mas que existem prazos e esses prazos precisam ser cumpridos. Então eu também vou ter um pouco de indisciplina, e essa questão dessa indisciplina, de certa forma, em determinados momentos podem ser úteis. Então eu não preciso ser totalmente disciplinado a esse ponto, mas a indisciplina não é descumprimento de horários.
é mais no processo de questionamentos, né? Que é para a gente começar realmente a pensar e compreender o que é o conhecimento, para que serve. Então eu preciso ter alguns compromissos, né? Eu preciso me lembrar que eu tenho que ter compromisso com prazos, que eu não posso deixar de fazer os meus trabalhos, que eu tenho que cumprir rigorosamente um calendário, e esse cronograma precisa realmente ser cumprido. E para isso eu vou começar a me organizar. De que forma que eu vou me organizar para que eu cumpra e eu realmente atinja o objetivo ao final do módulo, ao final do período, é a aprovação, né? A promoção em si. Então, se eu tiver dúvidas, vocês podem entrar em contato com os tutores, podem entrar em contato conosco, vocês podem formar grupos de estudos entre vocês podem falar com o tutor presencial, com o próprio professor. O importante é realmente procurar motivação, o importante realmente é sempre esclarecer as dúvidas. O conhecimento hoje ele é muito mais construído, né? A informação está aí disponível, ela nem sempre é uma informação que tem fontes que são adequadas, são fontes confiáveis, isso eu vou ter que aprender a filtrar e pegar essa informação, trabalhar, construir e dividir com outras pessoas de forma que eu consiga construir um conhecimento e que esse conhecimento seja adequado para a minha vida profissional. Então, eu preciso entender, depois da questão sobre leitura, e que vai ser um hábito, né, dos senhores, eu preciso compreender sobre essa questão de leitura quais são os tipos de textos que existem. Os textos informativos, literários, filosóficos, científicos, teóricos, metodológicos, empíricos ou práticos. E aí eu preciso identificar, cada um deles tem as suas características. Eu preciso identificar a referência bibliográfica, quem é o autor desse texto, né? Qual é a obra de onde foi extraído esse texto, qual a cidade onde foi publicada, a editora, o ano e etc. São informações básicas que me dão uma referência, que me dão uma garantia de que aquele texto ali tem uma fonte creditada. E uma fonte que seja uma fonte confiável. Você sabe o que significa analisar um texto? Então aí a gente vai entender como é que eu analiso um texto, como é que eu trabalho suas partes, como é que eu encontro as mensagens, a mensagem primária, a secundária, de que forma eu vou estruturar as minhas ideias, né, para eu conseguir compreender, etc., aquela mensagem que o texto está passando. E aí eu tenho fases. A primeira fase é a análise textual, análise do texto em si, que eu vou ver a íntegra do texto de uma forma, obter uma visão do todo, né? Depois aí eu vou trabalhar partes, eu vou assinalando, vou chamando a atenção, eu vou rabiscando, eu vou rascunhando e tal. E aí as técnicas quem vai definir somos cada um de nós. Então a primeira fase de leitura de um texto seria a análise textual, depois a análise do próprio tema, eu vou compreender o tema, esquematizar, vou procurar ver do que realmente o tema está tratando, qual a delimitação, para onde que ele foi, qual é a ideia principal. E por fim interpretar, que é uma fase, de certa forma não é tão simples. Eu vou ter que ir na profundidade do texto e compreender o que o autor está querendo dizer de fato. Você vai ter que se posicionar no lugar do autor, vai ter que entender, assumir essa feitura do autor, para entender o que ele está querendo repassar com aquelas mensagens. E você vai, de alguma forma, fazer uma avaliação crítica, né, da mensagem do autor, verificar se ele atingiu os objetivos, se as conclusões dele são coerentes, enfim, você vai fazer um juízo do trabalho que o autor, da mensagem que o autor está passando. Essa é a análise interpretativa. Então, é ir na profundidade do próprio texto. E, por fim, é a problematização. Você vai verificar se se tem um objetivo de levantar algum problema, alguma discussão, alguma coisa nesse sentido, suscitar alguma mensagem ou de outros autores ou do próprio autor, qual foi a intenção maior, né? Buscar entender o que o autor está tentando responder. E evidentemente que a partir daí você vai ser capaz de tirar a sua conclusão, você vai ser capaz de sintetizar e dizer o que você pensa a respeito, baseado naquilo que você leu. Claro, dentro daquilo que você compreendeu, porque você mergulhou na profundidade daquilo que o autor quis dizer. Para a leitura, nós temos algumas técnicas. Uma delas chama-se a técnica de sublinhar. As pessoas utilizam muito aqueles pincéis marca-textos. Você pode utilizar lápis, canetas de cores variadas. Você vai utilizar a maneira que você quiser, né? Você vai ter aí um leque de
de ferramentas que podem te ajudar nesse momento. E aí tem alguns procedimentos, né? Eu vou ler o texto, vou identificar as ideias que são mais importantes, vou sublinhar aquilo que é mais interessante, vou colocar alguns rascunhos, eu vou escrever, vou fazer alguns gráficos, eu vou colocar símbolos, eu vou colocar interrogações, e etc, etc, etc. Sombrear e etc também, enfim. Depois eu posso, a partir disso, a partir dessa técnica, depois de ter lido o texto, ter marcado, ter feito o meu fichamento, né? O meu sombreamento, meus rabiscos e tal, as minhas anotações, eu posso criar um esquema. Esse esquema é muito pessoal. Você pode criar dentro da estrutura que você quiser, no formato gráfico que você quiser, desde que tenha uma estrutura lógica e você consiga passar isso de uma maneira sintetizada. Ou então, você pode transformar todos esses seus rabiscos, essas suas anotações, num resumo desse texto, de uma maneira mais simples, porque essas palavras, esses textos, essas imagens, essas suas anotações, vai lhe ajudar a construir um resumo bem pequeno, bem simples, mostrando a ideia do autor. Mas tem outras também, né? Tem a técnica de documentação do estudo e assim por diante. Então, assim, aí tem algum exemplo de estudo dirigido, fazer uma análise textual, temática, interpretativa, a problematização, a síntese, de certa forma, que pode ser um esquema ou um resumo a partir da aplicação daquelas técnicas de rabiscos, de técnicas de sombreamento, técnicas de registros, de análises, qualquer que seja a forma que você utiliza para fazer o seu fichamento no seu texto. Ok? Muito obrigado.